Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje está baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 10 ao versículo 31. Esse é um texto que tem como tema principal a obediência a Deus. A história gira em torno da palavra dada por Deus através de Samuel, nos versículos 22 e 23, que dizem assim: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Bem, quando a gente fala de obediência, nós podemos pensar em várias situações que nos colocam em uma situação de obediência. Os filhos em relação aos seus pais, o cidadão em relação ao seu país, o funcionário em relação à sua empresa, o aluno em relação à sua escola, à sua faculdade. A nossa dificuldade de aplicar a palavra obediência ao relacionamento com Deus, ela começa porque muitas vezes associamos obediência a abuso de autoridade nessas relações mencionadas. Isto é, alguém nos obrigando a fazer algo contra a nossa vontade. Alguém que não merece ser obedecido. Ou então pensamos em alguma coisa chata que alguém nos manda fazer. O pai que obriga o filho a arrumar o quarto, o chefe que obriga o funcionário a chegar mais cedo, o professor que passa para o aluno um trabalho muito chato. Então, na cabeça de muitos, o contrário da obediência não é a desobediência, mas é eu poder chegar numa situação onde eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, quantas vezes eu quiser, sem prestar contas a ninguém. No fundo, há dentro da gente um sentimento de não querer obedecer ninguém. Outro problema é que quando associamos obediência a Deus, vem à mente de muitos uma religiosidade manipuladora. Líderes que exigem uma obediência cega em nome de Deus, onde rituais precisam ser feitos simplesmente porque alguém mandou. E esse alguém não pode ser questionado em hipótese alguma, porque senão é desobediência espiritual. Portanto, nosso primeiro desafio é compreender que tipo de obediência é essa que Deus deseja. Bem, antes de mais nada, precisamos lembrar que Deus se apresenta para a gente na Bíblia como o Criador. Todas as coisas que existem foram criadas por Deus, inclusive o ser humano, e continuam pertencendo a Ele. E Deus não criou e abandonou a criação. Deus se importa com aquilo que criou. Quem é esse Deus que nós devemos obedecer? É o nosso Criador. É aquele a quem devemos a nossa existência, aquele a quem pertencemos. Se eu acredito que a minha vida é apenas fruto de um acaso, que simplesmente por uma série de coincidências da natureza eu existo, de fato não faz sentido algum falar de obediência a Deus. Aliás, não faz sentido algum falar de certo ou errado, porque não existe qualquer tipo de regra universal, cada um faz o que quer, pois afinal somos apenas um conjunto de átomos e moléculas sem qualquer significado. Porém, a Bíblia nos apresenta uma outra realidade. A primeira resposta que a Bíblia nos oferece é a seguinte pergunta: quem nos criou? Fomos criados por Deus. Somos frutos das mãos dele. Trazemos a imagem e semelhança dele. As digitais do Criador estão presentes em cada ser humano. E o Deus Criador estabeleceu as regras para o perfeito funcionamento de toda a criação. O certo e o errado foram definidos por ele.
porque justamente cabia a ele definir isso. É totalmente justo, porque afinal de contas, ninguém conhece a criação melhor do que ele. E não apenas ele estabeleceu as regras, como também nos revelou o certo e o errado. Foram revelados por ele para o nosso conhecimento na Escritura. Dessa forma, obediência e desobediência dependem do quanto atendemos à vontade do Criador revelada por ele na sua palavra. Obedecer a Deus é algo justo e é algo que nos faz bem, porque o Criador sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ocorre, porém, que muitas pessoas acham que Deus apenas designou leis naturais. Basta eu cumprir essas leis, essas regras, que eu estarei sendo obediente, ou seja, basta eu ser uma pessoa honesta, cuidar bem da minha família, ajudar o meu próximo e não prejudicar outras pessoas, e por aí vai. Só que o Deus que nos criou também desejou se relacionar conosco. Ele não é apenas o Criador, ele também é o Salvador. O relacionamento pessoal com Deus entra em consideração quando falamos de obediência. Veja que Deus criou o ser humano livre. Contudo, usamos da nossa liberdade para a desobediência. A desobediência ao Criador gerou o pecado. O pecado nos dominou e nos aprisionou. O nosso texto vai mostrar, 1 Samuel 15, que a desobediência é a rebelião. O pecado foi a rebelião do homem contra o seu Criador. Sabe aquilo que você faz achando que está sob controle, mas que depois vira uma bola de neve e passa a te controlar? Pois então, é o que aconteceu em relação ao pecado. Achamos que poderíamos pecar de uma forma segura, sem deixar de se relacionar com Deus. Infelizmente, fomos dominados. O pecado nos dominou, nos escravizou, nos matou espiritualmente. Entretanto, Deus não desistiu. Deus não destruiu sua criação. Ele estabeleceu um relacionamento com base na sua graça. Um relacionamento com base na graça é um relacionamento que não é baseado na nossa obediência. Se é por graça, não é pela nossa obediência. Essa graça é baseada na obediência de Jesus. Deus enviou seu Filho, seu próprio Filho, que nesse mundo se tornou ser humano, para te representar diante de Deus. Quando acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e confiamos no que Ele fez por nós, Deus nos acolhe como filhos dele, por causa da obediência de Jesus. Jesus, como Filho de Deus, morreu na cruz para que as consequências da nossa desobediência fossem colocadas sobre Ele. Quando estamos em Cristo, Deus olha para a sua vida e enxerga alguém que foi purificado e perdoado pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Portanto, a graça de Deus antecede a nossa obediência, porque antes estávamos em uma realidade de desobediência, mas apesar da nossa desobediência e por causa da obediência de Jesus, Deus veio ao nosso encontro com graça. Por amor, Deus deseja que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento que começa efetivamente quando você crê e confessa a sua confiança no amor e na graça de Deus. Dessa forma, quando a gente fala de obediência a Deus, pensamos em primeiro lugar que Deus é o nosso Criador, que estabeleceu leis justas que nós devemos obedecer. Em segundo lugar, reconhecemos que o ser humano usou da sua liberdade para o pecado, que por sua vez o dominou e o incapacitou a fazer a vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, cremos que Deus estabeleceu com a humanidade um relacionamento baseado na graça e através da nossa fé. Quando pensamos em obediência a Deus hoje, precisamos pensar dentro desse relacionamento de graça e amor. O que isso significa de forma prática? Em primeiro lugar, que fique claro, não obedecemos para ser salvo, somos salvos para obedecer. Lugar na Bíblia onde isso fica mais claro é em Efésios capítulo 2,
quando o apóstolo Paulo diz que não somos salvos pela nossa obediência, não somos salvos pelas boas obras que praticamos. Em outras palavras, não obedecemos uma lista de regras para ser aprovados, entrar em um relacionamento com Deus. Na verdade, é o inverso. Deus estabeleceu um relacionamento conosco com base na graça dele e através da nossa fé. E quando estamos dentro desse relacionamento, ele mesmo nos capacita e nos direciona a viver em obediência a ele. Em segundo lugar, não obedecemos para receber bênçãos. Obedecemos porque somos amados e abençoados pelo Senhor. Não é uma troca. Observe que, de fato, Deus te abençoa quando você obedece, desde que a sua motivação para a obediência não seja a bênção de Deus. Por quê? Porque, ao contrário de outros relacionamentos, Deus avalia a motivação do coração. O seu professor, o seu chefe, o governo, não avalia a motivação do nosso coração. A obediência que agrada a Deus é a obediência que nasce de um coração que ama o Senhor, que ama o reino de Deus e que sabe que a vontade de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. Deus não abençoa uma obediência interesseira. Isso nos leva à seguinte reflexão: será que as bênçãos do Senhor na sua vida têm te motivado à obediência? O que Deus tem feito na sua vida, em você e ao seu redor, tem te estimulado, motivado a servir ao Senhor, a fazer boas obras que Ele mesmo já preparou? Em terceiro lugar, Deus não está interessado em rituais sem relacionamento. 1 Samuel 15 ensina que o prazer do Senhor está primeiro na obediência. Os rituais não substituem a obediência. Fazer coisas para Deus não substitui o entregar a sua vida a Ele. Podemos fazer coisas para a igreja, coisas para a nossa religião, coisas boas para outras pessoas, mas nada disso importará se eu não submeter a minha vida a Deus e a Jesus para viver uma vida de relacionamento pessoal com Ele. Reconhecer que por direito a minha vida pertence a Deus. Reconhecer que por graça e amor Jesus é o meu Senhor. Não basta adicionar Jesus à minha vida. Eu preciso submeter a minha vida a Ele. Ele não pode ser uma parte. Ele precisa ser o Senhor de tudo. Porque, ao contrário de qualquer outro relacionamento, a obediência a Deus é absoluta. Nenhum ritual substitui o render-se a Jesus. Porque qualquer ritual será pequeno demais, limitado demais, diante do que Deus é e tem para a sua vida. Essa é a questão que você precisa responder. Jesus faz parte da sua vida, é um integrante, ou todas as áreas da sua vida estão rendidas aos pés dele e você busca obedecê-lo em tudo. O quarto princípio é que o relacionamento com Deus é mantido por práticas espirituais regulares. A partir do momento em que experimentamos o amor de Deus e passamos a viver um relacionamento com Deus como filhos, significa que existem rotinas que precisam ser cumpridas com regularidade, como em qualquer relacionamento. O meu relacionamento com Deus estará com problemas se não houver regularidade na oração, na meditação da palavra, no cultuar, no servir, no evangelizar, no participar da ceia, no contribuir, na comunhão com os irmãos, entre outros. Então, para ficar claro, nenhuma prática espiritual substituirá a entrega do seu coração ao Senhor. Apenas frequentar uma igreja de vez em quando, fazer alguma coisa para a igreja, ajudar alguém, fazer caridade, isso não é suficiente. Mas, a partir do momento em que entregamos nossa vida ao Senhor, entramos em um relacionamento que será mantido e desenvolvido por práticas espirituais que devemos fazer com regularidade. Porque são práticas que o próprio Senhor nos ordena em sua palavra. Por quê? Os cristãos se reúnem todos os domingos. Por quê? Em todos os cultos fazemos as mesmas coisas. Por quê?
Oramos e lemos a Bíblia na nossa casa. Por quê? Estar em comunhão com os irmãos semanalmente. Por quê? Regularmente orar por nossos amigos e falar do Evangelho com eles. Por que demonstrar amor ao próximo? Por obediência. Porque aquele a quem entregamos nossas vidas, aquele que sabe o que é melhor para cada um de nós, estabeleceu ele mesmo uma rotina para vivermos o relacionamento com ele. Não fazê-las é desobediência. E quando fazemos todas essas coisas com um coração sincero, motivados pelo amor de Deus, não apenas ele recebe tudo como uma oferta agradável de obediência, quanto, através de cada prática espiritual sincera, Deus ministra a graça dele em nossas vidas. As práticas espirituais são o meio pelo qual o Espírito Santo continua nos alimentando com a graça de Deus. Portanto, esses são os princípios em relação à obediência. Primeiro, não obedecemos para sermos salvos, somos salvos para obedecer. Não obedecemos para ser abençoados, mas obedecemos porque amamos o Senhor. Deus não está interessado em rituais sem relacionamento. O relacionamento com Deus é mantido por práticas espirituais regulares. E veja, se já falamos tanto de obediência, é preciso também parar e refletir sobre a desobediência. Os versículos 22 e 23 mostram que a desobediência é como uma rebelião contra o Criador, é como arrogância contra Deus. Mais do que isso, ele vai dizer que às vezes a desobediência é para Deus exatamente como praticar outra religião. Quantas vezes você já julgou alguém que praticou uma outra religião não cristã e se achou melhor do que ele, do que ela? Esquecemos desse versículo. Em poucos lugares da Bíblia, a desobediência é descrita de uma forma tão séria e grave. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como idolatria. Nos rebelamos contra o Senhor quando não nos importamos mais com suas regras e princípios. Pecamos por arrogância quando achamos que já somos capazes de definir por nós mesmos o que é certo e errado para nossas vidas. Uma coisa está ligada à outra. Deixamos de nos submeter a Deus e passamos a criar nossa própria ética, nossa própria espiritualidade. Hoje é dia de você reconhecer a sua desobediência e a gravidade dela. Confessar, se arrepender e buscar a mudança de atitude. Crer que Deus não despreza um coração que sinceramente se quebranta diante dele e sinceramente se dispõe a uma mudança de vida. Deus te abençoe. Amém.